E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui mostrar um pouquinho dos meus desenhos, das minhas pinturas em aquarela. Na verdade não são muitos, eu não fiz tantos desenhos em aquarela assim, eu acho que tem uns 10 mais ou menos. Mas eu quero mostrar eles pra vocês e dar dicas de como eu fiz, quanto tempo eu levei e outras coisas. Então vamos começar? Esse foi o primeiro desenho que eu fiz em aquarela e eu demorei mais ou menos 2 horas pra desenhar e pintar ele. Eu resolvi passar um nanquim em volta pra contornar o desenho. E na realidade esse desenho eu só ia fazer a raposa e a lua no fundo, mas aí eu decidi fazer um cenário pra ficar um desenho um pouco mais completo. E por isso eu só fiz o contorno em volta da raposa. Eu não fiz o contorno no cenário, achei que ia ficar mais legal assim, dando destaque pra raposa. Esse foi o meu segundo desenho na aquarela. Eu demorei mais ou menos 1h30 nele. Eu não cheguei a contornar, eu achei que ia ficar mais legal se eu só deixasse a aquarela espalhada, por isso que eu resolvi não contornar. Quase fiquei cega. Mas eu até que gostei do resultado final. Acho que a única coisa que eu não gostei tanto assim foi os chifres, mas a gente releva, né? Esse foi o terceiro desenho que eu fiz, que eu contornei ela, achei que ia ficar mais legal assim. Eu demorei 2 horas pra fazer, 1 hora pra desenhar, 1 hora pra pintar. Eu gostei bastante do resultado final. Depois eu fiz esse unicórnio aqui, eu não gostei tanto assim dele, porque ele ficou meio... Eu tava esperando uma coisa diferente pro resultado final, mas tudo bem, acontece. Isso é absolutamente normal, você tá pintando um negócio, você acha que vai ficar de um jeito e fica de outro completamente diferente. E às vezes você acaba se frustrando com isso, mas não se preocupem, é absolutamente normal, não quer dizer que ficou feio. Como você não tava esperando que ficasse daquele jeito, você acha que fica feio, mas na verdade não tá feio. Você acha que tá feio porque você esperava outra coisa. Esse desenho aqui eu não contornei, eu só deixei a aquarela espalhada mesmo, porque eu quis fazer a mesma coisa que eu fiz no cervo. Todos esses desenhos aqui foram as primeiras vezes que eu usei aquarela na minha vida, então eu tava ainda tentando aprender a usar as técnicas e tudo mais, porque a aquarela, ela é muito imprevisível, essa é a palavra que eu queria achar. Você não sabe pra onde ela vai, o jeito como ela vai secar, o jeito como ela vai manchar no papel, e aí é estranho, porque você tá pintando e você coloca a aquarela de um jeito, e daqui a 30 segundos ela muda totalmente a forma, porque enquanto ela não secar, ela ainda não tá na forma final dela. Então você pode acabar se enganando se você quiser mexer na aquarela antes dela secar. Esse unicórnio aqui eu demorei 2 horas também, 40 minutos pra fazer o esboço dele, porque como eu não passei contorno, eu deixei só um esboço de lápis bem fraquinho pra eu saber onde eu tinha que pintar. Eu fiz esse passarinho aqui também, eu gostei bastante dele. Gostei, na verdade, das flores que eu fiz em volta, acho que deu um resultado super legal. E nesse desenho eu também não fiz contorno, ficou mais ou menos como eu queria que tivesse ficado de um jeito diferente, né, como sempre. Esse aqui deu trabalho, hein? Vocês não têm noção! O que foi isso aqui? Eu não sei o que deu na minha cabeça, eu acho que eu simplesmente fiquei louca. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu não teria feito isso comigo mesma. Eu demorei nada mais nada menos do que 6 horas. Basicamente, isso aqui é o pôster do Star Wars Rogue One que eu tenho no meu quarto. Eu resolvi fazer o pôster versão aquarela. Por que eu fui fazer isso? Não sei. Não me perguntem, isso é uma pergunta sem resposta. E no final eu já estava chorando, então aqui vocês podem ver algumas lágrimas minhas. Sério, demorou muito e eu fiquei com muita raiva no final, porque eu não gostei do jeito que ficou algumas coisas. Eu gostei bastante do capacete do Darth Vader, que foi justamente a parte que eu comecei o desenho. Então o que aconteceu? Quando você começa a desenhar, você tá tipo com dedicação, com energia pra fazer, e aí você começa a fazer a coisa mais linda do mundo. Depois que você tá lá em cima do desenho por 2, 3, 4 horas, você começa a fazer tudo errado e ficar irritado com o desenho, pelo menos isso acontece comigo. Então aqui vai uma dica pra vocês: não façam nada por muitas horas seguidas, porque cansa demais. Se vocês estão desenhando e passou de 2 horas, dá uma pausa, toma uma água, toma banho, come, faz o que você quiser, assiste uma série, respira, pra sua mão não cansar também. A minha mão dói muito quando eu fico muitas horas desenhando. Eu decidi fazer os humanos do pôster. E eu sou uma desgraça pra desenhar seres humanos. É horrível, pra maioria das pessoas também, né? Acho que todo mundo tem dificuldade em fazer seres humanos. Por que são tão difíceis de desenhar? Eu não sei também. E aí no final eu estava já irritada e taquei tinta na cara deles pra aliviar a minha tensão. Por isso que eles estão com mancha na cara, porque eu joguei tinta na cara deles, porque eu já estava puta da cara. Eu fiquei nervosa e joguei tinta mesmo, entendeu? Agora vamos pros meus preferidos, que foram os últimos que eu fiz. Acho que foi porque eu já tinha pegado um pouco da prática, da técnica, e aí eu acabei fazendo desenhos que eu sabia mais ou menos o que eu tava fazendo. Esse aqui eu fiz a silhueta de Paris. Opa, Paris tá aqui. Primeiro eu fiz Londres e depois eu fiz Paris, e eu gostei muito. Eu fiz baseado numa referência que eu vi lá no Pinterest.
Eu fiquei super apaixonada porque era a silhueta das cidades em aquarela e eu pensei, eu preciso fazer isso. Principalmente porque tinha um gradiente de cores, daqui vai do azul pro verde, daqui é uma mistura de laranja com vermelho e amarelo, acreditem ou não. Esse desenho aqui eu demorei demais, 2 horas em cada um, então foi 4 horas no total, justamente porque elas são bem pequenininhas, tem detalhes muito pequenos, então eu demorei muito pra fazer esses detalhezinhos. Tive que usar um pincel bem pequenininho. Perto do Halloween eu fiz esse desenho aqui, também é um dos meus preferidos. Eu fiz ele depois que eu assisti o filme It, a Coisa. Eu já era fã do It. Eu fiz esse desenho aqui como se fosse a namorada, o Pennywise. Então eu gostei muito de fazer porque eu criei uma personagem nova. O estilo de desenho eu peguei sim referências de uma ilustradora que eu conheci lá no Pinterest. Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês conhecerem. Ela faz ilustrações maravilhosas e eu peguei o estilo de ilustração dela, então o rosto, o jeito que ela faz os traços do rosto feminino, eu gosto muito, então usei isso como referência, mas o personagem em si, as cores que eu usei, o jeito que eu ia fazer, eu inventei tudo, imaginando como seria a namorada do Pennywise. Eu fiz o balão amarelo por causa do filme antigo, que o balão dele era amarelo e não vermelho. Levei acho que 2 ou 3 horas, foi 1 hora e pouquinho pra desenhar mesmo, pra inventar as ideias e tudo mais. E mais 2 horas pra pintar, mas eu gostei bastante do resultado. E esse foi o último desenho que eu fiz em aquarela, foi pro Halloween também. E foi baseado na mesma ilustradora, mas o personagem, as cores, os traços e tudo mais, fui eu que inventei também. Eu gostei bastante das cores do desenho que eu deixei no cabelo dela, porque eu quis fazer umas cores meio galáxia. Como bônus eu vou mostrar pra vocês esses 2 desenhos que eu fiz só com nanquim. Esse aqui foi uma plaquinha que eu resolvi fazer, uma plaquinha estilo Tumblr. E essa outra plaquinha que eu fiz é basicamente uma janela. Isso aqui é uma moldura de uma janela, um alien abduzindo abacaxis. O que poderia ser mais legal que isso? Não sei. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, comentar aqui dicas para vídeos futuros, o que vocês acharam desse vídeo, e dar like aqui no vídeo para me ajudar bastante. Até a próxima, beijo! O que tá acontecendo, gente? Tô piscando 3, 2, 1, sei lá, tô nervosa. Corta isso aí, corta isso aí.